Você já ouviu falar da estação UVB-76? É também conhecida como The Buzzer, ou o zumbido russo. Não é teoria da conspiração, é algo real. Desde os anos 1970, uma transmissão misteriosa emite um som constante, repetitivo, por meio de ondas curtas, numa frequência de rádio específica. É isso mesmo, o mesmo som durante décadas, um zumbido intermitente, sem explicação oficial, sem ninguém assumir sua origem, e às vezes esse zumbido para. Por alguns segundos, uma voz entra na frequência e fala mensagens codificadas, palavras desconexas, nomes, códigos, nunca se repete. Depois disso, o zumbido volta. Essa estação é russa, embora nunca tenha sido oficialmente reconhecida por nenhum órgão do governo. Muitos acreditam que tem a ver com espionagem, outros com controle mental. Tem até gente que diz que é parte de um sistema de detonação automática nuclear, onde, se o zumbido parar, as armas são disparadas automaticamente. Eu sempre fui fascinado por mistérios como esse, mas o UVB-76 me pegou diferente. Não era só uma história estranha, era um chamado. No começo, eu só pesquisava. Passei noites lendo fóruns, assistindo vídeos, ouvindo gravações antigas. O zumbido é hipnótico. Me dava dor de cabeça, mas eu não conseguia parar de ouvir. Foi quando eu decidi ir além. Comprei um rádio SDR, Software Defined Radio, que me permitia captar frequências de ondas curtas. Era barato. Montei tudo aqui no meu apartamento. Comecei a sintonizar a UVB-76 todos os dias, gravando tudo, criando um diário de escuta. No início, era só o zumbido, mas depois de 3 semanas, algo aconteceu. Era 2h15 da madrugada quando o som parou, por completo. Silêncio total. E então entrou uma voz, masculina, robótica, como se estivesse lendo um texto. Ela disse: УВБ-76. 7, 9, 2, Анна, Николай, 3, 5, 4, комета, отслеживать. E depois, silêncio. Voltei a ouvir o zumbido alguns segundos depois. Eu fiquei em choque. Eu sabia que isso acontecia, mas ouvir ao vivo parecia que era para mim, parecia pessoal. Na manhã seguinte, o clima aqui em casa estava estranho. Todos os meus eletrônicos estavam desconfigurados. Celular travando, TV desligando sozinha. À noite, ouvi um som vindo do rádio, mesmo estando desligado. Sim, desligado. Só que aquilo ainda não era nada comparado ao que estava por vir. Nos dias seguintes, o zumbido começou a parecer diferente, mais grave, mais irregular. Eu comecei a ter sonhos estranhos, todos envolvendo vozes em russo, olhos me observando e um som metálico, como um relógio que bate fora do tempo. Fui a fundo. Descobri que a estação UVB-76 havia mudado de local várias vezes. Tinha gente que já tinha visitado os locais antigos da transmissão, lugares abandonados, com sinais de saída repentina, camas desfeitas, comida podre, equipamentos ainda ligados. Um deles era um bunker perto de Povarovo, na Rússia. Isolado. Ninguém entra lá desde 2010. Mas as transmissões continuam de algum lugar. Eu entrei em contato com um cara da Polônia que também monitorava a frequência. Ele me passou áudios bizarros. Em um deles, dava para ouvir uma mulher chorando atrás do zumbido. Em outro, alguém dizia: "Ele está vindo, fique em silêncio." Comecei a gravar tudo e postar pequenos trechos online. Foi aí que as coisas desandaram. Certo dia, recebi um e-mail sem remetente, um anexo de áudio. Apenas isso. Quando abri, reconheci o zumbido da UVB-76, mas algo estava diferente. Em segundo plano, dava para ouvir a minha própria voz. Eu, lendo um trecho do meu diário, como isso era possível. Desliguei tudo. Fiquei dias sem ouvir o rádio, até que comecei a ter pequenos apagões. Eu acordava em lugares diferentes da casa. Uma vez acordei com o rádio ligado, gravando, e o gravador dizia: "Arquivo 143.
Um número que não batia com minha sequência. Quando abri, ouvi uma mensagem clara, em português. Uma voz masculina, calma. Você aí que está ouvindo, eles já sabem, pare agora. Foi a primeira vez que senti medo real. Comecei a gravar tudo com câmeras, não mais só o rádio. E então, numa noite de domingo, 3h20 da manhã, algo me acordou. Um som, como uma interferência de rádio misturada com passos. Saí do quarto devagar, câmera na mão. A sala estava fria, gelada. O rádio estava desligado da tomada, mas ele emitia o zumbido, a frequência maldita, mais alta que nunca. Eu não dormi naquela noite. A partir dali, toda vez que eu desligava o rádio, os sonhos pioravam. Imagens desconexas, tortas, uma base subterrânea, códigos em paredes, crianças com olhos brancos, câmaras de metal, gritos. Acordava suando, sangrando pelo nariz. E o rádio emitia vozes que ninguém mais ouvia. Levei meu rádio para outro lugar. Deixei na casa de um amigo. Queria me livrar daquilo. 2 dias depois ele me liga. Cara, o que é isso? Minha TV queimou. Meu cachorro está latindo para o rádio. E tem uma mulher cantando em russo dentro do aparelho. Eu pedi desculpas e pedi o rádio de volta. Só que ele sumiu. O rádio desapareceu da casa dele sem deixar rastro. Nenhuma câmera pegou. As gravações sumiram do HD dele também. Eu sei o que você está pensando. Que tudo isso é paranoia, que é exagero. Mas escuta, eu tenho as gravações, algumas delas, as que sobraram. E elas mudam. Sim, mudam sozinhas. Um dia a gravação tem só o zumbido. Dias depois, o mesmo arquivo tem vozes, outras palavras, como se a frequência estivesse viva ou consciente. Hoje eu não escuto mais a UVB-76. Não porque não quero, mas porque não consigo mais encontrá-la. A frequência desapareceu do meu rádio, já tentei outros, nada. Como se tivesse me excluído, como se eu tivesse ido longe demais. Mas de vez em quando tudo está em silêncio total, eu ouço, lá no fundo, como vindo de dentro da minha própria cabeça. E eu me pergunto, e se ela estiver dentro de mim agora? Se você quiser ouvir por si mesmo, sintonize nessa rádio à noite. Mas o fato é que, depois de tudo isso, minha vida nunca mais voltou ao normal. No começo eu tentei seguir em frente. Apaguei tudo do meu computador, arquivos de áudio, vídeos, anotações. Joguei fora o rádio, o gravador, até meu diário. Mudei de apartamento, me afastei das redes sociais, cortei contato com o cara da Polônia. Ele também desapareceu, aliás, sumiu dos fóruns, do e-mail, como se nunca tivesse existido. Mas mesmo assim aquilo nunca me deixou de verdade. Comecei a ter insônia crônica. Dormir virou um desafio. Quando eu conseguia, era por no máximo 2 horas. Sempre acordando suado, tremendo, com aquela mesma sensação. O zumbido, agora não mais no rádio, mas dentro de mim. Cheguei a desenvolver uma espécie de ansiedade auditiva. Qualquer ruído repetitivo, uma geladeira, um ventilador, o bip de um micro-ondas, me fazia entrar em pânico. Era como se meu cérebro tivesse sido condicionado a procurar por aquele som, por aquela frequência. Minha vida social também foi afetada. Perdi o emprego. Terminei um relacionamento de 2 anos porque ela não aguentava mais me ver naquele estado, isolado, paranoico, obcecado. E eu não posso culpá-la, nem eu queria conviver comigo naquele momento. Foi aí que resolvi buscar ajuda profissional. Comecei com psicólogos. Me diagnosticaram com transtorno do sono e possível episódio psicótico induzido por estresse. Me receitaram medicamentos, que por um tempo ajudaram. Mas a sensação nunca sumiu por completo. Então procurei outra linha, gente mais aberta. Especialistas em fenômenos inexplicáveis. Falei com físicos, engenheiros de som, até um ex-militar que estudava espionagem de ondas curtas durante a Guerra Fria.
A maioria achou que era tudo sugestionamento, ou coincidência, ou, no máximo, uma falha técnica no equipamento que induziu experiências sensoriais. Mas teve um cara, um pesquisador ucraniano aposentado. Ele só me disse uma coisa. Você não deveria ter escutado por tanto tempo. Tem frequências que atravessam mais do que o ar. Elas mexem com o que você é. Elas entram onde não deveriam. Depois disso, ele nunca mais respondeu meus e-mails. Hoje, quase 2 anos depois, eu levo uma vida quase normal. Digo quase, porque ainda durmo com tampões nos ouvidos. Instalei isolamento acústico no meu quarto. Não uso mais eletrônicos com alto-falantes perto da cama e mantenho uma rotina rígida de sono, com meditação, exercícios e uma dieta sem cafeína. Já pensei em voltar, só uma vez, só para ouvir, só para confirmar, mas eu sei que se eu sintonizar de novo, ela vai estar me esperando.